Bom dia, amados. E vamos, sem mais delongas, continuar a nossa jornada, né? Nós começamos aí falando sobre o que tem nos impulsionado, né? A estudar, a pesquisar, aí a escola bíblica e anotar, e depois chegar em casa, né? Pesquisar, estudar mesmo, né? Porque a palavra diz que nós temos que aprender para ensinar, né? Discípulo fazendo discípulo. Então, a palavra de Deus diz, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, né? Um obreiro aprovado que não tem que se envergonhar, né? Se envergonhar que às vezes a gente vai falar uma coisa que não é aquilo, né? Está escrito, mas às vezes não é a hermenêutica, a interpretação não é aquela, né? E às vezes a gente aprende, às vezes nós vamos evangelizar ou pregar, verdade? E às vezes nós não sabemos a direção certa, né? Não estamos ali sendo obreiro aprovado. Como exemplo, muitas vezes vai fazer pregações, ouvimos pregações, né? Assim, sem fundamento. O que é fundamento? Não é um culto racional. O culto racional é aquele que você ouve, né? Porque a palavra de Deus diz, né? Em Efésios 1:13, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não é verdade? Mas aí, às vezes, num culto que deve ser racional, porque só o culto racional nós ouvimos, entendemos e nos transformamos através da palavra, não é verdade? Então, a palavra de Deus, o culto de todos os dias em nossas vidas, não é somente para o impacto, mas é para o entendimento e transformação, não é verdade? Não somos como aquele povo de Israel, né? Vocês lêem ali em Oséias 4, ali no início, está dizendo que aquele povo não tinha entendimento nenhum, né? E eram mentirosos, né? Não viviam para religiosidade, vamos dizer assim, né? Então, também chegou Jesus na época, né, estava ali com os fariseus, né, questionando isso, aquilo, ele chamou, Jesus chamou aqueles religiosos da época dele de hipócrita o tempo todo, não é verdade? Então nós temos que ser obreiro aprovado, né? Não como mestre, mas como discípulo fazendo discípulo, como eu disse, não é verdade? Porque nós somos um corpo do qual só há uma cabeça, não é verdade? Está escrito lá em Efésios 4, né? Nós somos o quê? Um corpo ajustado, está em Efésios 4:16, somos um povo ajustado, né? Na unidade, não é verdade? Da visão do que vem do Espírito Santo de Deus, né? Porque nós sabemos que não podemos viver somente de religiosidade, está lá em Mateus 7, do 21 ao 23, porque a religiosidade, né, pode até materializar, né, assim, muitas maravilhas, mas se não for, né, alicerçado na boa e perfeita palavra de Deus, né, para nós nada adianta, porque aí não é sã doutrina, é vã doutrina. Então, por que nós temos que ser obreiros bem aprovados, como eu ia dizendo? Às vezes nós vemos pregações, né? Pregações que às vezes sem pé, sem cabeça, porque a pessoa tem até boa vontade, mas por falta às vezes de conhecimento e de buscar conhecimento, porque vivem até buscando a presença de Deus. Eu vejo muito isso, né? Sou pesquisadora, né? Não somente da palavra, mas também de tipos de cultos, né? Busco muito a presença daquele que já está dentro de nós. Sem a presença de Deus em nós, a gente nem se move, né? Nem levanta da cama, não é verdade? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, não é verdade? Então as pessoas costumam ser um pouco confusas. Se está em nós, então não tem como buscar, né? Você não tem como buscar em algum lugar alguém que já está na sua casa, não é verdade? Muito bem, então eles buscam muito a presença, mas nós temos que buscar reconhecimento desta presença, entende? É um pouquinho diferente, tá bom? Então, às vezes, como eu ia dizendo, por esta confusão, né, na mente, né? Então, às vezes eu vejo pregações que não tem peça, não tem cabeça, não tem início, não tem fim, porque a gente não entende, né? Se é pregações expositiva, né? Se é textual, se é temática, né? Se é pregações com tema, se ela é apenas de um texto, né? Ou se é expositiva, que fala aqui, vai ali, vai... Entende? Por quê? As pessoas, a maioria das vezes, até fazem a expositiva, né?
fala de um texto aqui, de um texto ali, acolá e tudo, mas assim, para um público, né, que não é, né, assim, como dizer, às vezes, muitas das vezes, se você vai evangelizar, a pessoa está leiga, e as pessoas geralmente, quando busca, né, assim, um ambiente de culto, as pessoas estão querendo buscar, estão buscando quem? Buscando o Consolador, do qual Jesus deixou, né? Ele falou, não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar os Consolador. Então, as pessoas geralmente estão buscando socorro com a alma, muitas vezes é uma minoria que busca só para adorar em espírito e em verdade, a maioria busca, né, por algum motivo, né, busca uma vitória, uma bênção, tanto é que as pessoas só falam em vitória, não é verdade? Então, eu vou receber isso, eu vou receber aquilo, querem receber, né? Às vezes é a área da saúde, às vezes é a área financeira, às vezes é, enfim, há variedades, né, de motivos para estar buscando, né, que eles buscam a presença, mas para buscar esse conhecimento de Deus, porque é Salmo 121, né, de lá que vem realmente o nosso socorro bem presente, verdade? Então, às vezes, tem pessoas que ficam perdidas, né? Não sabe para que lado vai, ao mesmo tempo que vai lá na biologia de Jesus, depois vai lá no Evangelho, né? O Evangelho são as cartas de Paulo, né? Que é a boa notícia. Então, às vezes, vai nas Escrituras, né? Aí tudo faz uma confusão. Aí eles falam, às vezes, não, de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus, sim, mas vamos entender, saber, né, explicar, saber dividir e também ter um público para falar de palavras na hora certa, né? Então, muitas das vezes tem um público que está buscando o quê? Um consolador. E ali as pessoas vão em palavras que de lá de Abraão, de Sansão, de fulano, de Davi, disso, aquilo outro, de Salomão, de Moisés. A maioria busca palavras de Moisés, né? Então aquela pessoa ouve a palavra de Deus, mas não é a palavra eficaz que entra, né, como faca, né, como para poder assim cortar, né, a alma, né, como está dizendo que a palavra de Deus ela corta, né, eficazmente, separa, né, a medula separa. Então assim que entra para poder transformar. A pessoa ouve história, né? Porque nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita por, né, variedade de homens e é separado, né? A Bíblia mesmo é um código direto, né? Mas foi o homem que separou, né, para melhor entendimento, né? E, assim, capítulos, versículos. Sabemos que tem a parte poética. Poética, o que é poesia? Né? Tem os salmos, né, que são os cânticos do tempo, né, daqueles tempos de Davi e outros. Eu tenho o Pentateuco, né, que são as escrituras, a Torá, né, que foi incumbida para aquele tempo, para aquelas pessoas, não é verdade? Para o quê? Um contexto. Porque nós, para a gente entender o texto, temos que entender o contexto, né? Texto sem conhecimento do contexto é pretexto para a gente não entender e consequentemente explicar e ensinar errado, né, da forma errada. Muitas das vezes o ensinamento nem é errado, mas às vezes é o público que está errado, né? Não é aquela. Então, eu vou dar um exemplo, né? Umas vezes eu reuni umas pessoas e tudo, um culto de evangelização, e convidei uma outra pessoa, né? Porque do qual uma pessoa formada para poder tá trazendo a palavra. E essas pessoas que estavam ali eram as pessoas sedentas, pessoas que não estavam alheias à palavra de Deus, né? Eu convidei algumas pessoas, tinha pessoas que de outras até religiões, eu consegui, né? Enfim. Aí eu convidei essa pessoa, a pessoa veio, eu nunca esqueci, algumas pessoas Deus nunca esqueceu, eu já falei isso em outros vídeos. Abriu a palavra de Deus assim, deu oportunidade para essa pessoa, e a pessoa abriu em Jeremias 5, leu, acho que o primeiro versículo de Jeremias 5, depois começou a falar da vida dela, da vida da família,
e problemas que houve com o padrasto, e não sei o quê, para poder ela chegar, o porquê que ela entrou na igreja, né? E que a vida dela foi transformada. Mas aquele público estava esperando isso? Não. Aquele público estava esperando conhecer a palavra de Deus, uma palavra para a área da vida que ela estava precisando. Então, muitas das vezes, a gente não deixa se ser usado pelo Espírito Santo de Deus, né? É João 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Muitas das vezes a gente estuda, mas a gente põe na frente, né? Na frente da carruagem, o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso eu, a nossa sabedoria, né? Então, a carne, né? A carne. Então, a carne nossa se torna inimigo, né? Do próximo. Porque o que nós precisamos é ter para dar. Então, eu vejo muitas pessoas um pouco perdidas, né? Falam uma coisa agora, outra coisa ali, outra coisa acolá. Então, temos que entender, né? Toda palavra foi inspirada, divinamente inspirada para o ensino. Então, é para líderes, né? Para fazer discípulo, né? Foi inspirada. Mas aí nós temos que entender quando foi inspirada. Lê Hebreus 1, versículo 1, né? Foi inspirado, né, aos profetas, né, antes de Jesus vir. Então a gente tem que sempre completar o raciocínio, né? Então Jesus ali, depois o verbo se fez carne e habitou ali com os hebreus. Então ele já não inspirava, ele foi ao que ele se revelou, não é verdade? Então depois desta revelação, ele o quê? Ele iluminou através de Cristo, através do ressurreto, que é ele invisível, mas é real. Então temos que entender, né? E temos que pregar. 2 Timóteo 4, ali do 1 ao 5, vocês vão lá e ver. Nós temos que pregar, quer eles queiram, quer eles não. Essa palavra do entendimento desta aliança eterna da graça, que é de graça, né? Então, nós recebemos de graça, não vamos dar de graça, né? Uns para os outros. Isso é amor, não é verdade? Deus falou disso, Jesus disse, né? Amai uns aos outros como eu vos amei, não é verdade? E ele nos amou primeiro, não é verdade? Então é isso, nós temos que entender a palavra, né? Em toda a palavra é inspirada, mas tem que explicar que foi inspirada sim, né? Porque foram dados aos homens dons, né? Dons disso, dons daquilo. Então, cada um tem que ser de acordo, na hora certa, no seu lugar certo, não é verdade? Então, por isso nós temos que ser o quê? Ser luz, né? Que Jesus disse que vocês são o quê? Luz no mundo, não é verdade? Somos luz no mundo, mas somos luz se estamos ligados ao luzeiro, né? Porque se nós estivermos ligados apenas a instituições terrenas, estatutos terrenos, a sabedoria humana, somos Isaías 29, 13. Vivemos maquinalmente sendo guiados uns pelos outros, não é verdade? Dizendo amém, amém, amém. Né? Então precisamos ser, né, obreiros aprovados, né? E para poder ter um culto todos os dias, não é só em templos, mas todos os dias precisamos ter esse culto racional para a gente se tornar a cada dia um pouco melhor, né? Sem vaidade, sem mentiras, sem manipulação, né? E sem egos aflorados, né? Porque nós somos aquilo que o nosso Deus sonhou para nós, né? E apenas nós ministramos, né? Com verdade, com sinceridade no coração, aquilo que Ele propôs para nós, não é verdade? Nós não somos nada, nós estamos, né? Uma hora nós deixaremos de estar, né? Nós estamos, né, cristãos, né, repartindo, compartilhando, curtindo, né? Muitos se ignoram, muitos desprezam, não é verdade? Muitos apenas amigos se você está ali junto, né? Mas se não estão ali juntos na mesma visão, né? Então ali não é aliançado, não é verdade? Então nós não somos circuncisos, né? Nós não somos aliançados, né? Naquela aliança da lei, aliança dos hebreus de Israel, né? Mas nós somos incircuncisos,
Nós somos circuncidados, sim, né? Mas no amor eterno de Deus, na palavra da cruz para cá, tá bom? Então, vamos ter este entendimento, né? Toda palavra ela é inspirada, mas vamos ensinar que a palavra de Deus tem os livros poéticos, livros proféticos, né? O que é profecia? Palavra que é falada antecipadamente, como, por exemplo, vou dar um exemplo, Isaías 61, 700 anos antes foi profetizado que viria aquele que ia libertar os cativos, né? E no versículo 2, né, que viria para o dia da vingança, que seria a derrubada do templo físico, né? Então hoje nós vivemos a nova Jerusalém, verdade? Espiritual, tá lá em Apocalipse 21, tá bom? É desse jeito, menino, presta atenção, vamos estudar, é tão bom, né?